João 8, 21 até o 28 diz o seguinte: uma vez mais, disse-lhes Jesus: estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: para onde vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. O que eu quero falar está no verso 25. Então indagaram-lhe: quem és tu? E Jesus lhes afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode olhar para mim. Otávio, eu acho que esse retorno aqui está dando uma rachadinha, cara, está bem baixo aqui para mim. Eu não sei se aí ou se aqui na caixa. Levante sua cabeça e olha para mim. O tema para essa palavra é: seja um mistério, Jesus era um. Amém? Amém, gente? Esses dias no culto nós estávamos aqui adorando, e no meio do culto o Espírito Santo falou isso dentro de mim. Aí, Otávio, saiu. O Espírito Santo falou isso dentro de mim: seja um mistério, Jesus era um. Irmão, desde o princípio, agora acho que vai dar um pouco de microfonia, Otávio. Desde o princípio, o homem foi dotado pelo desejo do oculto. E quando nós falamos de oculto, a gente pensa em coisas ruins, sim ou não? Sim ou não? Se eu falar no sentido espiritual de algo oculto, nós vamos assemelhar o quê? Ao ocultismo, ao satanismo, à bruxaria, à macumbaria, etc, etc, etc. Sim ou não? E o homem, desde o princípio, foi feito por Deus para ser atraído pelo desconhecido. E essa atração que Deus criou o homem, foi para que o homem pudesse buscar a conhecê-lo. E se você observar lá no princípio, como que o diabo derruba Eva e depois derruba Adão? Instigando exatamente o desejo pelo desconhecido. A Bíblia diz lá no princípio que quando Eva toma o fruto da árvore em suas mãos, e aqui nós conjecturamos, achando que é a maçã, porque alguém nos diz que é a maçã. Irmão, eu tenho certeza absoluta que o fruto não era a maçã. Certeza absoluta que não era a maçã. Mas vamos imaginar que se fosse a maçã. Ela pega aquele fruto, depois de ter ouvido o diabo, a serpente, e o texto diz que a fruta, ela era agradável aos olhos, e era interessante para dar entendimento. Veja,
A fruta era agradável aos olhos, e aquilo gerava, despertava dentro de Eva o desejo do conhecimento. Ou seja, o diabo soube acessar algo dentro do homem e despertar dentro do homem o desejo por aquilo que era desconhecido. Ora, ele falou: olha, se você comer da fruta, da árvore que Deus te disse para não comer, não é aquilo que Deus te disse muito bem. Na verdade, é o diabo conversando com Eva, na verdade é porque Deus sabe que os seus olhos vão se abrir e vocês vão se tornar conhecedores como Deus. Todos nós, queridos, temos o desejo de descobrir aquilo que está escondido. Nós somos atraídos pelo oculto, somos atraídos pelo desconhecido. Parece que nós temos um pouco do gato, né? O espírito do gato. A curiosidade matou o gato, não é isso? O bicho curioso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque está ligado ao que o Senhor falou comigo nesse dia. Seja um mistério. Jesus era um. Por que eu preciso ser um mistério? Porque Deus criou o ser humano para ser atraído por aquilo que é escondido. E, por exemplo, se eu sou um cara misterioso, você pode ter certeza, eu, sem muito esforço, atrairei pessoas para mim. Por que eu atrairei pessoas para mim? Porque existe algo em mim que gera naquela pessoa o desejo de conhecer. A pessoa olha e fala: tem alguma coisa nele, eu não sei muito bem o que é, mas eu preciso me aproximar dele, eu preciso descobrir o que ele tem. Então, quando o Senhor diz seja um mistério, é que Deus está querendo trazer pessoas até você, para que elas possam descobrir o que você tem. Você não entendeu o que eu disse? Nessa noite eu quero te dizer que você não pode ser um livro aberto para todo mundo. Pastor, mas a Bíblia diz que nós somos a carta viva de Deus, escrita não com tinta, mas pelo Espírito, pelo dedo do Espírito de Deus. As pessoas precisam me ler, verdade. Mas você tem que entender que na sua história existe ponto e vírgula. Há momentos da sua vida que as pessoas têm que parar por ali. Você não pode ser um livro aberto para todo mundo, irmão. Porque aquilo que não é escondido para as pessoas, perde-se o interesse. Se você for alguém facilmente conhecido, você não vai conseguir revelar o Pai, porque quem é facilmente conhecido não desperta interesse em outras pessoas. Foi por isso que eu disse que nós somos atraídos pelo desconhecido. Então, quando eu me torno mistério, as pessoas vão dizer: tem alguma coisa nele, eu preciso me achegar até ele, eu preciso descobrir o que é. Mas quando eu sou alguém que todo mundo conhece a minha vida, as pessoas olham para mim e falam: isso aí não tem nada para oferecer, já conheço ele de cabo a rabo, já sei quem ele é, já sei o que ele gosta, já sei o que ele vai falar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Aí você me pergunta: pastor, ok, mas como ser um mistério? Como que eu vou me tornar um mistério? Porque todos nós somos chamados para revelar o Pai e manifestar o Filho, amém? Diga assim: eu sou chamado para revelar o Pai e manifestar o Filho. Pastor, então, mediante isso, como eu posso ser um mistério? Se eu tenho que revelar o Pai e manifestar o Filho, no decorrer dessa palavra você vai entender como você vai chegar lá. Porém, quanto mais enigmático você for, mais atenção você atrairá. Irmão, quanto mais escondido, eu vou usar essa palavra, você for, mais atenção você vai atrair. Porque alguém que está em Deus e de verdade está se escondendo nele, meu irmão, não tem como errar a conta, ele vai atrair outras pessoas.
Por que Jesus se escondia? Por que as multidões afluíam até Jesus? Porque Jesus era um cara escondido. Ele se retirava para estar a sós com o seu Pai. E quando ele descia dos montes, a multidão afluía, sabe para quê? Para ouvir o que ele tinha a dizer. Se Jesus fosse um cara dado, que todo mundo conhecesse, ele despertaria muito pouco interesse nas pessoas. É por isso que nesses dias eu tenho batido tanto na tecla em relação ao falar. Lembra que nas últimas palavras, nos últimos domingos, eu tenho tocado nesse ponto. Quanto mais você fala, menos interesse as pessoas vão ter em você. Quem lembra de eu falar essas coisas? Veja que tudo isso está ligado. Então seja enigmático, diga para o seu irmão, seja enigmático. Diga para ele, fala para ele, olha na cara dele, irmão, vamos interagir. Fala assim para ele, irmão, seja uma peça do quebra-cabeça. Pastor, não entendi nada. Vou te explicar, é que se as pessoas quiserem te entender, elas vão ter que montar peça por peça, para descobrir quem é você e quem é Deus em você. Tem pessoas que são notas conhecidas. Desculpe, irmão. Tem gente que é carta marcada. Não seja carta marcada. Seja um mistério que a tempo de Deus é revelado para outras pessoas. E atrai a atenção de pessoas. Irmão, eu acho interessante. Há quem busque a atenção de pessoas. Olha para mim, todo mundo, ninguém perde o que eu vou dizer aqui agora, porque todos nós temos um pouquinho do que eu vou dizer. Há quem busque a atenção de pessoas, e porque busca a atenção de pessoas, acaba se tornando exatamente o que eu disse, um livro aberto. Não seja alguém que busque atenção de pessoas, não fique implorando com que as pessoas enxerguem você, se esconda em Deus e elas vão te procurar. Tem gente que fica implorando atenção. Não implore, porque quem o faz demonstra não conhecer o quanto é amado por Deus. Irmão, não busque a atenção das pessoas, porque quem faz isso demonstra que não conhece o quanto é amado por Deus. As pessoas não me reparam, e aí a gente corre para buscar a atenção dessas pessoas. Quem faz isso está demonstrando que não entende o quanto Deus a ama. Sabe, irmão, muitas crises nascem por não se conhecer e provar o quanto Deus te ama. Por isso, acaba se tendo a necessidade dos olhares de terceiros para eu me sentir importante. Quantas crises não são desencadeadas em nós, por não conhecermos e provarmos do amor de Deus, e aí a gente quer mendigar amor, atenção, afeto, carinho. Se você entender que você tem tudo isso em Deus, ainda que ninguém te dê nada, Deus vai te suprir com tudo que você precisa. Mas por não entender e não provar dessa realidade, você entra em crise, fica depressivo, fica querendo buscar o olhar das pessoas e querer ser importante. Deixa eu te dar uma palavra, você é importante porque o olhar dele está sobre você. Ninguém me nota, ninguém me quer. Se ninguém te quiser e ninguém te notar, que eu acho impossível, ele vai continuar te querendo e te notando. Pessoas que são carentes, elas correm atrás de atenção. Gente assim deixa em algum momento de ser interessante. Afinal, se é tão fácil e não custa nada me conhecer, eu deixarei de ser uma surpresa para as pessoas. Preste atenção no que eu vou repetir aqui. Escute. Se é tão fácil e não custa nada te conhecer, as pessoas vão perder o interesse em você.
Como assim, pastor? Não custa nada me conhecer. As pessoas têm que pagar para me conhecer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você não pode ser tão fácil quanto as pessoas acham que você tem que ser. Tem gente, querido, que não custa nada conhecer ela. Você chega nela e ela abre a vida dela todinha para você em questão de segundos. Guarda a tua boca, irmão. Guarda teu coração. Não sai se revelando para qualquer um, não. Porque senão na hora de você revelar o que precisa, não te darão atenção. Amém? Esse é um recado, o que eu acabei de dizer aqui, querido, é um recado muito pertinente para homens e mulheres. Não seja fácil, não seja uma pessoa fácil para as outras. Deixe com que para te conhecer custe alguma coisa para elas. Porque se uma pessoa olha para você e acha que você não vale nada, ela não vai te dar o devido valor. Custe alguma coisa para as pessoas. Espera aí, para chegar perto desse daí, se eu quiser andar com isso, eu vou ter que deixar isso. Opa, se eu quiser a amizade dele, eu vou ter que passar a fazer o que ele está fazendo. Mas não, tem gente que não se valoriza, e as pessoas chegam perto delas, e não custa nada para elas andar. Não, esse aí é igual eu mesmo. Custe alguma coisa, amém? Sabe por quê? Porque você tem valor. Você não tem mais preço. Preço quem pagou foi ele. Você tem um valor agora, amém? Por que eu disse que é um recado pertinente para homens e mulheres? Em especial para as moças. Deixa eu dar um recado aqui para as mulheres. Não sejam fáceis. Eu queria ouvir um glória a Deus das mulheres. Porque se você não falou nada, estou achando que está fácil demais. Eu vou repetir, não seja fácil, mulher. Seja um mistério para os homens. Sabe por quê? Porque homens de verdade não procuram na superfície onde todo mundo procura. Homens de verdade, eles vão na profundidade. Homens de verdade descem aonde outros não estão dispostos a irem. Não seja fácil não, mulher. As moças. Os jovens de hoje gostam de revelar a vida no Facebook, no Instagram. Facebook nem usa mais, né? Já é coisa de careta, de gente velha. É Instagram, é o que? Fala aí para mim, qual outra rede social, gente? TikTok. E aí vai lá e se revela. Por isso, mulher, não fica fazendo propaganda de si mesmo, não. Seja descoberta. Vou repetir. Não faça propaganda de si mesma. Seja descoberta. Deus tornou um mistério aquilo que é valioso. Mulher, faz alguma coisa aí, porque eu estou falando que você é valiosa. Deus tornou um mistério aquilo que é valioso. Eu estou falando de você. Agora, se você vive desenterrada na superfície, aí a gente entende. Mas aquela que está escondida no profundo, tem valor. Sabe, irmão, eu levei um tempo para entender uma coisa. Que eu não deveria compartilhar tudo com todo mundo. Eu levei um tempo. Eu, na minha inocência, abri muito a boca desnecessariamente. Me revelei muito fácil para as pessoas. E sabe o que isso gerou? Desinteresse por aquilo que eu carrego. A minha palavra não é valorizada por muitos, daqui de dentro. E eu entendo isso, porque Jesus passou por isso. Ele falou assim: um profeta não tem honra senão na sua terra, na sua casa e no meio dos céus. E parte disso foi erro meu. Eu levei um tempo para entender que eu não deveria compartilhar tudo com todo mundo. Antes, irmão, qualquer revelação que eu tivesse, eu já saía para compartilhar. Eu era assim. Vem cá. Tive uma revelação, aí alguém me procurava, eu já ia, já ia contar a revelação, já ia compartilhar. Às vezes Deus falava coisas pessoais comigo, promessas, e eu ia lá fazer o quê? Abrir o bocão. Esse cara não existe mais.
Há algumas coisas que só vão ser reveladas agora por propósito. Acabou esse negócio de me abrir para todo mundo. E é necessário você entender isso, porque quando você faz isso, você guarda a si mesmo. Você valoriza a si mesmo por manter certas coisas da sua vida em oculto. E aqui repito, não é o oculto no lado ruim da palavra. Tem coisas ocultas na nossa vida que precisam vir para a luz, amém? Mas tem coisas que Deus fala com você que você tem que aprender a manter em oculto. E o fato de eu abrir demais a minha boca com o tempo, fez aquilo que eu carregava não ser mais uma novidade para as pessoas. Já sei o que ele vai pregar, está errado. Você não pode saber qual é a minha próxima palavra. Se a sua carta está marcada, tem alguma coisa errada. Nós precisamos trazer algo novo sempre. Você precisa ter expectativa, querido, de um mistério sempre. Irmão, deixa eu te falar, vou repetir. Você precisa ter expectativa que você vai ouvir algo novo sempre. O que é algo novo? É algo que antes era um mistério. Se eu venho aqui e prego algo novo, significa que aquilo era um mistério. O que as pessoas estão ouvindo da sua boca é novidade? Ou é a mesmice? Tem algo novo aí? Mas além de não se expor tanto, o que fazer, pastor, para me tornar um mistério? Vamos então agora para a prática. Vamos olhar para Jesus. Se Jesus era um mistério, e eu preciso me tornar como Ele, o que eu preciso fazer? O que Jesus fazia? Olha que receita mais fácil do que essa não existe, irmão. Nem fazer bolo é tão fácil quanto essa receita. Nem tomar água é tão fácil quanto essa receita. Sabe qual era o segredo de Jesus para se tornar um mistério? Se retirar para estar a sós com o seu Pai. Ele não fazia mais nada além disso. Agora, se não formos pessoas como Ele, vamos ser alguém manjado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, só quem tem segredos é que pode te revelar os segredos. Se Jesus era um mistério, você tem que estar com Ele, porque Ele vai tornar você semelhante a Ele. E a prática de Jesus era o quê? Era subir monte, irmão. Era ficar lá com Deus. Passava a noite na presença do Pai, e no dia seguinte, ao raiar do dia, ele descia. E já estava lá, galerona, ó, esperando para ouvir o que ele tinha a dizer. Ainda que muitos o fossem abandonar, ainda que muitos fossem atrás dele por causa da comida. Certa vez, as pessoas afluíram até Jesus, correram atrás dele, desesperado. Quando encontraram, falaram para ele: mestre, onde o senhor estava? E ele virou para o povo e falou assim: de verdade vos digo que vocês me procuram não porque viram o milagre, mas porque comeram do pão e se fartaram. Mas ainda assim, havia pessoas que estavam sedentas, queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não sei você, irmão, mas quando eu paro para olhar alguns homens e mulheres de Deus, eu fico curioso em saber o que eles carregam e o que eles têm a dizer. Você é assim? Pelo menos eu sou. Tem alguns homens e mulheres de Deus que eu olho e fico assim: da onde ele tirou isso? Como que ele chegou nesse lugar? E tem aquela expectativa de ouvir qual é a próxima palavra que vai sair da boca deles, porque se tornaram um mistério, porque entraram no lugar em Deus, aonde estão ouvindo coisas que outros não estão ouvindo. Existe um suspense que atrai pessoas, irmão. Quem gosta de filme de suspense aqui? Alguém gosta de filme de suspense? Eu odeio, nunca me chama para assistir um filme de suspense. Gosto não, irmão. Ou trem que me dá raiva é filme de suspense. Você acha que o negócio vai acontecer e não acontece. Por que eu estou falando isso? Porque, olha para mim, gente, existe um suspense que atrai pessoas. Seja essa pessoa. Mas ele não é encontrado em todo mundo.
Porque é preciso estar escondido em Deus. Se você estiver escondido em Deus, você vai gerar suspense nas pessoas. Elas vão ficar curiosas para saber o que você tem. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação do quê? Dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus vão manifestar o quê? Vão manifestar o que eles não ouviram, o que eles não viram e o que ainda não subiu no coração deles. Porque quem se esconde em Deus, querido, não é facilmente interpretado. Todo homem e mulher que se esconde em Deus não é facilmente interpretado. Você não vai conseguir ler facilmente uma pessoa espiritual. A Bíblia diz assim que o homem natural, é fácil você discernir ele, mas é difícil você discernir o homem espiritual, principalmente o homem que se esconde em Deus, que busca a presença de Deus. É difícil de você interpretar ele. Você fala assim, cara, ele está aqui agora, mas eu não sei para onde, qual que é o próximo passo dele, para onde ele vai depois. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não, meu irmão, é difícil, é um prédio bem alto. Irmão, você não faz nada, tem que fazer você rir, pelo menos. Nós vivemos um tempo de suspense na nossa nação. Quem aqui está assim apreensivo, esperando algo acontecer? Nós estamos vivendo um tempo de suspense, sim ou não? Como o silêncio de um homem tem gritado tanto nesses dias? Pelo amor de Deus. E a gente fica apreensivo a respeito daquilo que pode acontecer. Veja, um homem, ah, pastor, mas ele é o presidente da república. E daí? Nós somos os filhos de Deus, embaixadores de Cristo nessa terra. Se ele, o silêncio dele consegue gerar tanto suspense, imagina vários e vários filhos e filhas de Deus. Nós tínhamos que fazer o mesmo, irmão. Pastor, para que esse suspense? Repito, para atrair pessoas. Você é um imã, irmão. A minha pergunta é: de que lado você está virado? O lado que repele ou o lado que atrai? Sabe quem repele? É quem não tem nada de novo para mostrar. Mas quem atrai é aquele que está escondido, que tem coisas para serem reveladas. É dito que Paulo, os estudiosos afirmam, que Paulo passou alguns anos da vida dele, depois da sua conversão, escondido em Deus. Ele passou o quê? Alguns teólogos separam o ministério de Paulo. Paulo se converteu e diz que o ministério de Paulo teve 33 anos, exatamente a idade de Cristo. E eles separam esse período do ministério de Paulo em 3 períodos, de 11 anos. 11 anos pregando, estabelecendo igrejas, 11 anos na cadeia, mas 11 anos escondido em Deus. Os primeiros 11 anos da conversão de Paulo foram escondidos em Deus. Como eu sei disso? Paulo diz assim: o evangelho que eu preguei não recebi de homem algum, mas do Espírito Santo que me foi revelado. Ele recebeu direto de Jesus Cristo o evangelho que ele pregava. Ele estava escondido. E ele recebeu tanto mistério, irmão, que ele começa dizendo em 1 Coríntios 14, 2, isso aqui, ó, que aquele que fala em línguas, não fala a homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Paulo era o cara dos mistérios. Quem é você? Pergunta para o seu irmão, quem é você? Se você continua lendo 1 Coríntios 14, lá no verso 18, olha o que Paulo diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Ora, se no verso 2 ele diz que o que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, visto que em espírito ele fala mistérios, no verso 18 ele fala assim: eu falei esses mistérios mais do que todo mundo. Paulo era o cara do mistério. Olha o segredo para se tornar um mistério:
estar escondido em Deus, fazer o que Paulo fez. Paulo se escondeu. Meu irmão, Paulo foi orar em línguas. Paulo era um cara extremamente enigmático. Irmão, Paulo era enigmático. As pessoas olhavam para ele, o que esse tagarela está falando? Quando ele estava preso, diante das autoridades, Paulo começou a falar, e o povo virou e falou assim: o que esse tagarela está falando? Paulo era um cara enigmático e de difícil entendimento. Pedro chega a dizer isso a respeito de Paulo, 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16, olha o que Pedro diz a respeito de Paulo, o tanto que esse cara era misterioso, enigmático. Ele diz assim, ele escreve do mesmo modo, Pedro falando a respeito de Paulo, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender. Olha, Pedro, o cara que Jesus falou assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro era considerado o maior apóstolo de Cristo, e o próprio Pedro diz que Paulo escreveu coisas que eram difíceis de entender. Pensa no tanto que esse cara não era profundo em Deus, e cheio de mistério. Aí ele continua dizendo, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Paulo era o cara dos mistérios, porque falava mistérios mais do que os outros. Para de ficar jogando conversa fiada fora. Porque senão vão te conhecer como alguém que fala mais do que deveria. Agora não era só Paulo não, irmão. Por vezes, questionamentos surgiam em torno de Jesus, de quem ele era. Quantas vezes não perguntaram quem que Jesus era? Questionaram. Certa vez, disseram assim, João 10, 24, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Olha, chegaram ao redor de Jesus e falaram: até quando você vai manter o suspense de quem é você? Ora, nos dize, se tu és o Cristo. Se você for o Cristo, fala-nos abertamente. Ora, Jesus já estava mostrando as evidências de quem ele era, mas ainda assim, disseram para ele: até quando nos deixará em suspense? Até mesmo os discípulos de Jesus questionavam quem ele era. Ora, certa vez viraram, eles estavam em alto mar e a tempestade veio, e despertaram Jesus, porque eles acharam que iam morrer. Aí Jesus desperta lá, e dá aquela espreguiçada, e acalma-te, cala-te. Eles viraram uns para os outros e começaram a se questionar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, os próprios discípulos de Jesus que estavam vendo ele fazer coisas, questionam quem ele era. Até mesmo para os seus próprios discípulos, Jesus se mantinha um mistério. Mesmo Pedro tendo afirmado por revelação que ele era o Cristo, Filho de Deus, ainda assim Jesus era um mistério para eles. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, ou algum dos profetas, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo diante de tal declaração de Pedro, mesmo Pedro tendo a revelação de quem ele era, ainda assim Jesus era mistério para Pedro. Certa vez Jesus virou para eles e falou assim: olha, o que eu faço agora vocês não entendem, mas no tempo certo vocês vão entender. Jesus era cercado de enigmas. Você é cercado de quê? O que você está revelando, irmão? Até mesmo João Batista mandou seus discípulos para confirmar se de fato ele era aquele que deveria vir. Irmão, escute isso aqui, estou indo para o final, segura.
Quem batizou Jesus? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que fui eu que batizei. Quem batizou Jesus? Aí, irmão, ajuda o pai. Quando João Batista batiza Jesus, o que acontece? Duas coisas. Qual é a primeira delas? Uma pomba vem sobre ele e depois acontece o quê? A voz dizia o quê? Quem ouviu essa voz? Sabe o que João faz quando ele está preso? Ele chama seus discípulos e manda os seus discípulos irem até Jesus perguntar se ele era mesmo aquele que deveria vir. Ora, João ouviu a voz dizendo que este era o Filho de Deus, a quem Deus amava. Veja, até mesmo para João Batista, Jesus era um mistério. O cara batizou Jesus, o cara tinha evidência de que ele era o Filho de Deus, mas ele ainda mandou questionar se Jesus realmente era quem deveria vir. Não importa se as pessoas te conhecem, elas têm que continuar perguntando de quem você é filho. Elas têm que continuar perguntando o que ele tem, o que ele carrega, de onde ele veio, para onde ele vai. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Até mesmo hoje Jesus permanece um mistério, mesmo a Bíblia afirmando que o mistério que esteve oculto foi revelado. Veja o que diz Colossenses 1, 26 e 27, porque a Bíblia diz que esse mistério que é Jesus foi revelado, mas mesmo ele tendo sido revelado, ele continua um mistério para o seu povo. Ora, quantas coisas você não entende a respeito de Jesus? Colossenses 1, 26 diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério foi revelado, mas mesmo o mistério tendo sido revelado, ele não está sendo conhecido pelo povo dele. E sabe por que ele permanece um mistério? Porque é impossível para nós conhecermos tudo dele na prática apenas nessa vida. Mas tem coisas que nós poderíamos descobrir de Cristo, mas ele permanece oculto para nós, por muitos fatores. A gente é lerdo para conhecê-lo, é lerdo para buscá-lo, a gente demora para se aproximar dele, mas o ponto aqui somos nós. Por que nós devemos nos tornar um mistério em Cristo? Preste atenção e eu vou terminar com isso. Por que nós devemos nos tornar um mistério em Cristo? Porque devemos atrair pessoas para lhes revelar o Pai. Olha para mim, eu vou repetir. Eu te fiz uma pergunta: por que você tem que se tornar um mistério em Cristo? Porque você tem que atrair pessoas para revelar o Pai. Lembra que eu disse que o ser humano é atraído pelo desconhecido? Se você se torna um mistério, elas vão ser atraídas até você, mas quando elas são atraídas até você, é com um propósito, para que você revele o Pai. Deixa as pessoas descobrirem Deus através de você, amém? Amém, irmão? Amém. Se você é alguém comum e um livro aberto, sem ponto e vírgula, e qualquer um conhece tudo de você, até o que não deve, você será alguém pouco interessante e sem novidades para apresentar. Observe algo, se isso não é verdade. As pessoas estão à procura de coisas novas. Cada dia que passa tentam criar algo novo, sim ou não? O ser humano está querendo criar algo novo dia a dia. Sabe por quê? Porque elas têm essa sede por descobrir alguma coisa diferente. Mas o novo não vai vir do mundo, a novidade não vai vir do mundo, virá dos filhos e filhas de Deus. Cabe a você, querido, revelar, amém? O segredo de Paulo foi orar em línguas mais do que todos. Qual é o nosso? O de Paulo foi orar em línguas mais do que todo mundo. Qual é o seu segredo? O que nós faremos para nos tornar um mistério do céu? Ah, pastor, eu vou jejuar mais do que todo mundo. Esse vai ser meu segredo para me tornar um mistério.
Pastor, eu vou me dedicar à palavra e eu quero ser um mestre na palavra. Esse vai ser o meu segredo para ser um mistério. Pastor, eu vou fazer o que ninguém... Qual é o seu segredo para se tornar um mistério? O de Paulo foi orar em línguas. O que você vai fazer? Quem entendeu essa palavra? Foi difícil para entendê-la? Não? Então preste atenção, irmão. Deixe as pessoas serem atraídas até você, porque através de você Deus quer revelar a si mesmo. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.